Shalom. Hoje a gente vai gravar um vídeo falando sobre o profeta Isaías, coisas que vão ocorrer no final dos dias, que sabemos que se aproximam muitas coisas para acontecer e a gente vamos ler para entender um pouco esse assunto. Vamos à leitura. Isaías no capítulo 62, a partir do verso 11. Eis que até os confins da terra fez o Eterno ouvir estas palavras. Proclamai a filha de Sião, eis que vem a tua salvação, e com ele vem a tua recompensa. E te chamarão de povo sagrado, os remidos do Eterno. E tu, Sião, serás chamada a procurada, cidade nunca mais esquecida. No capítulo 66, no capítulo 65, a partir do verso 17. Pois hei de criar nova terra e novos céus, e coisas do passado não mais serão lembradas, nem ocorrerão à minha mente. Mas vos alegrareis e rejubilareis para sempre em tudo que foi por mim criado. Pois tornarei Jerusalém uma fonte de regozijo, e seu povo um repositório de alegria. E eu me rejubilarei em Jerusalém, e terei alegria em meu povo. E nela nunca mais se ouvirá o som de prantos, nem de lamentos. Não mais haverá criança ou ancião que não venha completar os seus dias, pois o mais jovem não morrerá sem atingir 100 anos. E o pecador, mesmo maldito, também chegará aos 100. E construirão lajes e os habitarão. E construirão lares e habitarão. Plantarão vinhas e comerão seus frutos. Não ocorrerá que eles venham a construir e outros a habitar, nem que eles plantem e outros venham a colher, porque os dias de uma árvore serão os do meu povo, e meus eleitos desfrutarão por largo tempo a obra de suas mãos. Não trabalharão em vão, nem serão acossados pelo terror, pois são a semente abençoada do Eterno, bem como todos os seus descendentes. E há de suceder que ainda antes que me chamem, eu os atenderei. E enquanto ainda estiverem falando, eu já os terei escutado. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos, e o leão comerá palha como o gado, e a poeira será o alimento da serpente. Não ferirão nem destruirão em todo o meu santo monte, diz o Eterno. Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa? E quem já viu algo semelhante? Poderia uma terra nascer em um só dia? Uma nação completa de uma só vez? Pois tão pronto teve Sião sinais de parto, de uma só vez. Deu à luz filho, saindo todos da diáspora e vindo a Sião. Faria eu chegar uma mulher ao ponto de dar à luz e não a deixaria gerar? Diz o Eterno. Sendo eu quem faz nascer, impediria eu o nascimento? Regozijai-vos com Jerusalém, alegre-se com ela todos os que a amam. Sim, transbordai de alegria todos vós, que por ela vos enlutastes, para que vos farteis e vos deleiteis de alvoelo, de mel da sua glória.
Pois assim disse o Eterno: Eis que eu estenderei sobre ela a paz, como um rio, e a glória das nações como uma torrente que transborda. E dela gozareis, nos braços sereis levados, e sobre os joelhos sereis acariciados, como quem recebe de sua mãe conforto. Assim eu vos consolarei, e em Jerusalém sereis confortados. E com isto o vosso coração se regozijará, e os vossos ossos, como a relva verde, florescerão. Será conhecida a mão do Eterno em favor dos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos, pois eis que entre as chamas virá o Eterno, e sua carruagem será como um turbilhão da tempestade, para retribuir a sua ira com furor e a sua repreensão com labaredas de fogo. Pois com o fogo e com a sua espada entrará o Eterno em juízo com toda a criatura, e muitos serão destruídos pelo Eterno. Só até aqui. Uma leitura um pouco extensa, mas necessária, porque o assunto é um pouco longo. Mas veja só, o profeta Isaías, ele muito inspirado por Deus, ele teve as visões necessárias do fim dos dias. Né? Fala-se até que nos capítulos finais do livro de Isaías, isso os judeus mesmo falam, já escutei deles falando, que já são os discípulos do profeta Isaías que escreveu esse restante do livro. A partir os últimos 10, 11 capítulos, creio eu. Mas veja só, a gente sabe que o mundo está nesse desmantelo. O mundo está um desmantelo. E, infelizmente, tem pessoas que não estão vendo. Parece que criaram um mundo, ou taparam os olhos, taparam os ouvidos e não querem ver, nem escutar, nem entender, nem compreender. E estão levando a vida como se tivesse nada acontecendo. Mas as coisas estão adiantando. A gente vê o que está ocorrendo lá no Oriente Médio, os Estados Unidos contra o Irã. Aquilo ali é como se não fosse ter mais fim. É como que ele quer tirar a mão, mas não consegue. Os Estados Unidos quer tirar a mão de lá, não consegue, porque o Irã não deixa. E isso é consequência, isso é a guerra de Gog, não tenho dúvida, que se iniciou, no meu entendimento, né? E acho que algumas pessoas também, eu já vejo esse entendimento também, que se iniciou lá no dia 7 de outubro, lá em Israel, onde houve o ataque lá, e de lá para cá não se tem mais paz, né? Antes já era difícil, e agora ficou mais difícil. E a gente sabe que essas coisas, isso não vai ser, isso não sai barato. Isso vem muitas consequências. E se estender esse conflito mais do que já está, consequências financeiras absurdas vão acontecer, já está aí, né? A gente já estamos sentindo as consequências, e Deus vai cobrar tudo isso. Isso, como se diz, infelizmente, pela profecia aqui que está no profeta Isaías, infelizmente, porque vai acontecer, as coisas Deus não é Deus de brincadeira, e quem leva Deus de brincadeira vai ter um negócio muito sério na vida dele, porque veja só, a guerra, o conflito, se ele se expandir maior do que já é, para chegar a um nível que vocês sabem qual pode chegar, um negócio muito sério, parte da humanidade morre. Se acaba a parte da humanidade, vai se acabar. E para acontecer essa paz em Jerusalém, como a gente acabou de ler agora, não acontece essa paz com o mundo em guerra como está, nessa situação, que tende a se agravar mais, infelizmente tende a se agravar mais, e essa palavra, para se cumprir, o mundo tem que ter paz. E para ter paz, o Eterno fala que ele vai destruir algumas pessoas.
O Eterno com a sua espada destruirá os seus inimigos. Ou seja, os inimigos de Deus é o povo que luta só pelo domínio humano, pela cobiça, pelo dinheiro, por tanta coisa. Que essa paz que se fala aí, se fala muito em paz, a mídia aí, e tanta gente, eles falam muito em paz, esses líderes, mas não tem paz. Como vai ter paz no mundo que todo mundo se armando, os países se armando, ou seja, os líderes, cada vez mais os países se armando para esses conflitos. E se fala de paz, isso é hipocrisia, se falar de paz, isso aí. Ah, vai sair um acordo de paz, acordo nada, amanhã começa tudo de novo. E não tem mais fim isso aí, por enquanto. E quem acreditar neles, vai seguir a eles. Eu sou muito pesquisador e eu vi um chinês, um rapaz chinês, ele é um professor, ele é uma pessoa muito conhecida já no mundo. Quem assiste a internet sabe quem ele é. E ele vai muito na história, no passado e no presente, ele é muito. E ele tem acertado previsões. As pessoas falam, você acertou previsões. E de fato ele acertou mesmo. É um profeta, vamos dizer assim, né? Um profeta do caos, ele descobre as coisas, mas ele de fato ele sabe, ele entende política. Ele sabe o que está se passando no mundo. Quem quer dominar quem e por quê. E porque essa necessidade de expansão dos países, de crescer, de ter recursos para se manter e manter sua nação, e crescer a expansão também de território, para ter mais domínio. Ele entende muito bem disso, e ele falou uma coisa muito séria, como todas que ele já fala, que ele falou assim, que se as pessoas não se espiritualizarem, não mudar de comportamento, as coisas vão se agravar muito e vai morrer muita gente. Porque o que se espera de um mundo, como se espera, se prometer um mundo bom, entre aspas, nesse plano humano aí, dos homens aí, se os homens abrirem a boca e prometer época boa, mundo bom, numa situação que está no momento, isso é uma hipocrisia terrível. Aí ele falou até, o chinês falou, né? Ele falou que as pessoas têm que se espiritualizar. Tem que haver uma mudança na nação, no mundo. Para que não aconteçam as coisas maiores que tem de acontecer. Quer dizer, ele não professa nenhuma fé, esse rapaz ele não professa nenhuma fé assim, religiosa, ele até questiona a Bíblia em algumas coisas, mas ele tem um entendimento que sabe que se o ser humano não mudar do seu comportamento, não se espiritualizar, para se tornar bom, uma pessoa melhor nesse mundo, o mundo tende a ser destruído, entre aspas, né? E, de fato, ele está certo. Só que tem um porém, talvez não dê mais tempo, porque as coisas já se avançaram muito. É como uma obra, uma construção que atrasou, mas agora na fase final ela adiantou demais e não tem mais tempo. Ou seja, quem tem recurso para terminar tem, quem não tem vai ficar pelo caminho. Então, as pessoas de fato precisam se espiritualizar sim. Mas uma pergunta, vai dar tempo? Vai dar tempo mais as pessoas se espiritualizar? Esperar um Salvador aí, um Messias, como tem religião que prega aí um Messias, que vem para dar paz no mundo e levar até o povo para o céu, né? É uma gratidão, é tão bom que leva até para o céu. Uma fantasia, mas eu vou respeitar porque cada um entende da maneira que quiser. Eu vou por a Torá, pela Bíblia, pelo que está aqui nos profetas. Se não acontecer isso aqui, aí alguém pode, lá na frente, um dia, né? Alguém pode questionar alguma coisa. Mas ainda está no prazo. Está no prazo de acontecer as coisas aqui. A verdade. A transformação que o Eterno falou aqui pelo profeta Isaías. Do que viria. A paz sobre Jerusalém. Dos que amam Jerusalém. Porque não é só o povo judeu que ama Jerusalém. Há pessoas no mundo, como eu e outras pessoas comuns, que amam Jerusalém.
que ama a Deus, sua Torá, e ora pela paz de Israel. Esses aí são os que estão encaixados aqui dentro dessa Bíblia, dessa Torá, os que estão encaixados nesse assunto. Por quê? Veja só, a Torá, os escritos, não é por acaso. Não, isso aqui não foi feito para enganar ninguém, não. Pessoas pegaram, pessoas mal intencionadas, ou por não entender, não sei porque aprendeu de alguém errado, e passaram a informação errada. Tá aí o tanto de religião que tem no mundo aí, até usar a Bíblia. Agora, passou a verdade? É a verdade que a Torá está aqui? Porque o Eterno, o povo aguarda o Eterno. O povo que conhece a Torá fala, o Eterno, o Criador, o Eterno, bendito seja. Não um homem para vir resolver a situação aqui de nós, mas o Eterno. Com o seu grande poder, a gente aguarda ele resolver com o seu poder que ele tem para resolver toda a situação e colocar a paz em Israel. E para isso, infelizmente, muita gente vai se acabar no caminho, porque tem pessoas que não querem. Tem pessoas que todo mundo não sabe nem para que estão. Ele não busca saber qual é a missão dele nesse mundo. O que é ruim, pessoas ruins, ele sabe a missão dele, é ser ruim. Porque eu vou falar, tem gente ruim nesse mundo. E não é pouco, é muitas. E lideranças políticas, principalmente, no mundo todo. Sem exceção. Né? Não posso julgar se é todos, mas tem muitos maus. Eles querem o poder para destruir mesmo, para acabar com o ser humano. Sem dó e sem pena. A verdade é essa. Mas quem deu o poder a eles foi Deus. Que a Torá fala, que é Deus que dá poder, dá todo mundo. Agora eles vão ser cobrados. Né? E no fim, Deus vai exterminar essas pessoas. Os inimigos de Deus é aquele que luta contra Deus. Aquele que quer destruir o projeto de Deus para a humanidade. Esses são os inimigos de Deus. Qualquer ser humano que luta contra Deus é aquele que quer destruir o projeto de Deus para o homem, para o ser humano aqui na Terra. Para ser um ser humano melhor. Não praticar o mal. Temer a Deus. Viver em harmonia com seus parentes, seus irmãos. Ou seja, o ser humano praticar o que Deus determinou. Cumprir seus mandamentos da forma que Deus falou. E, infelizmente, tem muita gente ruim no mundo. Porque é uma hipocrisia. Tem gente que tem pessoas até que cria isso, joga isso aí na mídia aí, que um mundo fantasioso, sabe? Um mundo de muito amor, de mentira. Porque o amor que a gente tá vendo é isso aí, destruição. Destruição. Crise financeira. Crise diplomática, crise de todo lado. Isso. E alguém achar, e eles pregam até um mundo melhor. Os políticos mesmo, os homens, os grandes, eles pregam um mundo melhor para as pessoas. Um mundo melhor que ele vê se armando, eles se armam para lutar e diz que vai ter um mundo melhor. Isso é hipocrisia, gente. Vamos dizer assim, sem arrudeio, isso é hipocrisia. Eles pregam a paz. Como é que se prega paz com destruição? Com violência, com perseguição, com tanta coisa. Isso não é paz, isso é hipocrisia, isso é uma mentira. Só se engana quem for cego. Me desculpe os cegos, viu? Quem não enxerga a verdade. Quem só pensa em si próprio. Quem não ama a Deus. Ele se ama, mas não ama a Deus. Ele acha que ele é um cara. Esses aí escuta e elogia e até, vamos dizer assim, segue essas pessoas e tem elas como guias deles, infelizmente. Está aqui a Torá. A Torá ela é verdadeira, a palavra de Deus é verdadeira. Então, cada um escolha seu lado, de que lado vai ficar. A Torá não está ultrapassada. A palavra de Deus ela continua. E está aqui. Aqueles que amam a Deus vai seguir a Torá. Ele não vai se deixar levar por outro caminho. Ele não se atrapalha, ele tem certeza do que ele quer.
e muitos vão ficar pelo caminho. Muitos. Ficar na destruição, no Sheol. Porque tem que ser assim, porque a palavra fala que é assim, infelizmente, porque a maioria não quer. Né? Porque Deus escolheu um povo para dar a Torá para eles. Não escolheu outros lá longe, lá nos setores. Por que não? Por que não esse povo aqui? E eles sofrem. É um povo sofredor que tem que lutar para poder sobreviver e pregar a Torá do Eterno. E para ter a verdadeira paz que está aqui, para chegar a essa verdadeira paz aqui, ainda tem muita luta. Vai muito longe ainda. Infelizmente, tem muita luta, porque os adversários são muitos. E muitos pregam contra esse povo porque não entendem o propósito e a responsabilidade que eles têm diante de Deus. Aí se prega muito contra eles, se cria muitas teorias, se fala muito mal. Mas quem tem entendimento, está entendendo tudo que está se passando. Não vai ficar confundido nem envergonhado. Os que servem a Deus e buscam a verdade, ele vai encontrar. Infelizmente, outros não. Uns porque não querem, outros por ignorância, outros porque estão muito apegados às coisas desse mundo. E um detalhe, né? Que o mundo não vai ser destruído. Pode morrer muita gente, se acabar muita gente no mundo. Mas o mundo não vai ser destruído. Esse mundo é bonito demais, é um mundo que Deus criou para o ser humano. Que a terra ele deu aos filhos dos homens. Então, ou seja, o Deus deu a terra para o homem. A terra vai continuar, vai sobrar pouco, eu acredito. Não vai sobrar muita gente, porque são bilhões de pessoas e poucos vai ter chuvar e buscam uma vida melhor para servir a Deus no seu entendimento. Não é todo mundo que vai entender Torá, nem isso, né? Não é todo mundo, mas pelo menos mudar de vida, fazer um retorno. Procurar melhorar nas áreas que ele conseguir melhorar, já é um avanço muito grande. Mas são poucos. Se vê muito pouco. Pelo menos pela internet, é muito pouca gente buscando um entendimento melhor para viver melhor. Né? Fica aqui um shalom. O shalom é paz total, né? Eu sempre salto com shalom, porque é a paz total. Ou seja, é a paz verdadeira, completa. Né? Fica o shalom e até um próximo vídeo, se Deus quiser.